Palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Novamente nós vamos falar do rei Davi. Eita Deus. Palavra, o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um rei, né? Segundo o rei de Israel e o rei mais famoso da Bíblia, né? O rei mais famoso da Bíblia. Um homem que, com os erros dele, nós aprendemos tantas coisas com o erro dele, mas também aprendemos com as vitórias dele, também nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos que o rei Davi é um homem que era rápido em pedir perdão, um homem que era rápido em se arrepender. Sabe, o que eu acho, o que eu amo muito na Bíblia, é que essa história que eu vou contar para vocês aqui parece um filme. Às vezes parece um filme de romance, né? Parece uma história de amor. Mas a Bíblia não conta só histórias bonitas, histórias que edificam a nossa vida. A Bíblia conta histórias trágicas também. Ou seja, a Bíblia não é um livro de contos de fada. Não é um livro científico, não, ela conta a realidade. Ela conta a realidade. Tantas tragédias aconteceram e a Bíblia conta tudo o que aconteceu. Muitas vezes as pessoas questionam, mas como que aconteceu tudo isso? Será que isso era de Deus? Mas Deus fez isso, Deus matou tanta gente, será que isso é de Deus? Meu irmão, a Bíblia conta tudo o que aconteceu. Ela não esconde nada dos fatos. Ela conta tudo nos mínimos detalhes. E isso é para nós aprendermos no nosso dia de hoje, né? Não escondermos nada, principalmente do Senhor. Porque se tem alguém que pode mudar a nossa trajetória de vida, é o Senhor. E quando nós escondemos algo do Senhor, nós escondemos algo de pessoas, porque a Bíblia fala que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros para que haja cura, né? Que você tem que confessar o seu pecado para o seu pastor, para o seu líder, para que haja cura. Então nós temos que confessar nossos pecados para o Senhor. Nós temos que crer que Ele é o nosso galardoador, nosso abençoador. Amém? Lá em 2 Samuel 11:1, quem tiver com a sua Bíblia, pode seguir também aí no Data Show. A Bíblia conta que na primavera, por que fala na primavera? Na primavera era o começo do ano no calendário judaico. O calendário judaico começa na primavera, começa mais ou menos no mês de março, abril. E a Bíblia conta que nesse momento, nessa época, era a época que os reis saíam para guerrear. Era uma época que tinha acabado as chuvas e os reis saíam para guerrear, para colocar os pingos nos is, para resolver os seus problemas entre outras nações, com outras nações. Em 2 Samuel 11:1 diz assim: na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi enviou Joabe e o exército israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então, ele se levantou e foi para o terraço do palácio real e começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita que tomava seu banho. Então, chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram ele: ela se chama Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias o Heteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou um mensageiro a Davi dizendo que estava grávida. Amém? Olha o que aconteceu.
Nós temos entendido que a presença do Senhor, ela, no tempo de Moisés, foi feita uma arca, que se chama Arca da Aliança. E a palavra diz que a Arca da Aliança era o local onde o Senhor habitava. Naquela arca ficavam guardados os mandamentos, ficavam guardado o cajado de Moisés, né? Ficavam guardadas as escrituras. E aonde aquela arca estava, ali estava a presença do Senhor. Eles caminhavam no deserto, e para onde eles iam, eles preparavam uma tenda e colocavam aquela arca lá no Santo do Santo, no lugar preparado para aquela arca. Ou seja, ali naquela tenda estava a presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles iam guerrear, todas as vezes que eles iam para uma guerra, essa arca ia junto. Ou seja, todas as vezes que eles iam guerrear, a presença do Senhor estava junto. Quando eles não levavam a arca, eles perdiam a guerra. Por quê? Porque a presença do Senhor não estava naquela guerra. O Senhor não estava com eles naquela guerra. Aquela arca era algo tão sagrado, tão importante, que a Bíblia conta que teve pessoas que só de relar naquela arca, sem ter o consentimento, sem estar preparado, sem estar preparado para aquele momento, a pessoa morria só de relar naquela arca. E a palavra de Deus diz que Davi, naquele ano, Davi já estava no auge. Davi já estava no auge do poder. Davi foi um homem que foi escolhido pelo Senhor. Ele foi escolhido pelo Senhor, ele era um pastor de ovelhas e foi escolhido para o Senhor para governar, para reinar Israel e Judá. E a palavra de Deus diz que Davi passou por tantas batalhas, por tantas guerras. O Senhor livrou Davi das mãos de Saul. O Senhor livrou Davi dos reis amonitas, dos reis com quem ele guerreou, né? Até mesmo os reis do gigante que ele matou. E Davi, ele estava no auge. Sabe, e essa palavra ela testificou muito no meu coração pelo seguinte: porque a gente vê que Davi se acomodou. No momento que era para ele continuar lutando, ele se acomodou. Sabe por que essa palavra ministrou no meu coração? Porque às vezes quando nós estamos passando por luta, nós buscamos o Senhor. Se nós estamos passando por uma dificuldade, nós buscamos o Senhor. Nós estamos passando por uma guerra espiritual, nós estamos passando por uma dificuldade dentro da nossa casa, nós buscamos o Senhor. E se o Senhor fala, vai, faz isso, você vai lá e faz. Você está passando por uma luta e o Senhor manda você fazer tal coisa, você vai lá e faz. Você procura um pastor, procura a sua liderança e você recebe uma direção, faz isso, você vai lá e faz. Você tem que guerrear, você não pode baixar a guarda. Nós vamos e guerreamos, nós adoramos, nós louvamos, nós oramos, nós colocamos na presença do Senhor, quando nós estamos passando por uma luta. Mas só que às vezes as coisas estão indo tão bem na nossa vida, que nós não estamos passando por nenhuma luta. Nós já vencemos várias lutas no decorrer da nossa caminhada com o Senhor. E chega um momento que você está na bonança. Você está em casa de boa. A partilheira está farta. O carro está na garagem. Tanque cheio. As contas estão todas pagas. Aí tem uma chuvinha dessa tranquila.
Você fala, o quê? Eu vou ficar em casa dormindo. Tá tudo bem. Tá tudo de boa. Tá tudo tranquilo. O tempo tá propício para eu ficar em casa hoje só tomando um chocolate quente, comendo uma pipoca e desfrutando daquilo que eu conquistei. Sabe, meu irmão? Foi isso que aconteceu com Davi. Davi já tinha vencido tantas guerras, mas era o momento dele estar guerreando. Sabe? E eu vejo que ele mandou Joabe. Aí fala assim, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, aconteceu que Davi se deitou para descansar, ou seja, o tempo está gostoso para você deitar para descansar, ficar de boa em casa. Mas não conseguiu dormir. Aí eu lembrei de algo que agora, você ficou em casa, vou falar isso nas minhas palavras, tá? O tempo está gostoso, você ficou em casa e foi mexer no celular. E foi assistir uma televisão. Porque o tempo está gostoso, né? Aí você está passando lá, uma pregação. Não, eu vou ver uma pregação em casa. De repente começa a passar uma foto de uma mulher, né? Uma mulher nua. Porque no YouTube é desse jeito, você não escolhe o que você vai, né? Até mesmo a hora que você está vendo uma pregação, aparece uma propaganda no YouTube de algo obsceno. E você está lá olhando, e de repente aparece uma mulher bonita, tomando um banho. Foi o que aconteceu com Davi. Ele não tinha celular, não tinha televisão, mas ele saiu na sacada e viu uma mulher bonita tomando banho. E aquilo chamou a atenção dele e falou, mas eu sou o rei. Eu tenho tudo, o que eu mandar fazer vai ser feito. Foi lá e procurou saber quem que era aquela mulher. Trouxeram a notícia para ele. A mulher, ela é casada. Ela é filha de Eliã. Ele é um sacerdote. E o marido dela é o Hitita, um Eteu. Urias, ele é seu vizinho. Ele mora aqui perto. E ele é um guerreiro seu de confiança. Davi falou, não tem problema. Ninguém vai ficar sabendo. Eu estou aqui de boa. Está todo mundo para a guerra. Eu estou sozinho em casa. Traz ela aqui para mim. E levaram ela para ele. Ou seja, quando você está em casa de boa, sozinho, o diabo vem com as armadilhas. O diabo vem com as armadilhas, ele traz algo para você ver ali que vai contaminar a sua visão. E sabe por que eu estou falando isso? Porque o ponto fraco de Davi era a mulher. Davi teve várias mulheres, ele tinha várias mulheres. O ponto fraco de Davi era a mulher. Às vezes o seu ponto fraco não é esse. Às vezes o seu ponto fraco não é esse, vai aparecer conforme você está olhando lá, vasculhando o celular, vai aparecer outra coisa. Vai aparecer carros, que é seu ponto fraco. Vai aparecer negócio de pescaria, que é o seu ponto fraco. Vai aparecer algo para te tirar daquela pregação que você estava assistindo. Daquela palavra que você estava lendo na Bíblia. Aí vai acontecer algo para tirar o seu foco, para te tirar da presença do Senhor. E sabe o que eu acho interessante? Que nós temos essa ideia. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. O Senhor é aquele que não deixa passar nada despercebido. Aquele que é o dono de tudo, dono do ouro, da prata. Aquele que fez os céus e a terra. Aquele que entregou o seu filho unigênito para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ele está vendo. Ele está vendo. E a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos plantar. Tudo aquilo que nós plantamos, nós semeamos, nós vamos colher.
nada vai passar despercebido dos olhares do Senhor. Davi, ele teve consciência de quem era aquela mulher, mas mesmo assim, ele aceitou. Nessa hora envolve o caráter do homem. Nessa hora envolve o caráter do homem, sabe por quê? Porque ele viu aquela mulher e ele mandou buscar. E vocês lembram da história de José? José, ele foi vendido como escravo. E ficou no Egito como escravo e trabalhando para Potifar. A mulher de Potifar chegou e agarrou ele, porque ele era um jovem bonito, formoso. A mulher de Potifar agarrou José na marra. E o que ele fez? Ele correu. Olha a diferença. Se fosse um Davi na vida, não tinha perdido a oportunidade. Mas aí nós te mostramos duas pessoas totalmente diferentes. Porque José falou, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou me deitar com a mulher do meu patrão, porque eu não vou desonrar o meu patrão e não vou desonrar o meu Deus. José falou para aquela mulher, você não está nos meus sonhos. Você não está nos meus projetos. Eu sou um homem temente ao Senhor. Pode não ter ninguém vendo aqui o que está acontecendo, mas o Senhor está vendo, eu não vou desagradar o meu Deus. Sabe, eu vejo que José ele estava na presença do Senhor. José era um homem que tinha intimidade com o Senhor, ele estava na presença do Senhor. E Davi estava na presença? Não. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor foi para a guerra. A presença do Senhor foi para a guerra. Aqueles homens que estavam lá lutando, eles levaram a presença do Senhor, porque eles não podiam perder a guerra. Aonde que era para estar Davi? Na guerra. Sabe, meu irmão, nós como homens, principalmente para os homens, quando nós deixamos de guerrear pela nossa casa, quando nós deixamos de guerrear pela nossa família, quando nós deixamos de fazer o nosso papel de homem na nossa casa, o diabo vem com as suas armadilhas. Quando nós saímos da presença do Senhor, o diabo aproveita a brecha. O diabo aproveita a brecha. Davi ele foi deitar para descansar e ele não conseguia dormir. Aí ele foi para a sacada para ver, olhar. Sabe, e o maligno vai fazer isso na nossa vida quando nós não estamos na presença do Senhor. Até mesmo quando nós estamos na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, Ele coloca coisas na nossa mente. Ele coloca coisas nos nossos olhos para nos tirar da presença. Imagina quando ele vê que a presença do Senhor foi para a guerra. Imagina quando ele vê que a presença do Senhor não está mais ali com você. Até mesmo as pessoas mais excelentes no que fazem podem ter um momento de distração. E Davi era um cara que era excelente no que ele fazia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por um momento ele baixou a guarda. Por um momento ele se distraiu. E isso aconteceu. A Batseba pode até ter feito isso de propósito, né? Ela poderia até ter feito isso de propósito. Por que ela foi tomar banho ao ar livre? Por que ela foi fazer tudo aquilo? Mas isso não justifica o erro de Davi. Sabe, e às vezes nós colocamos a culpa em outra pessoa. Às vezes nós não assumimos o nosso erro e falamos, mas também por que foi fazer isso? Cara, foi cair na minha... Ou seja, caiu a carne na mão caiu no prato do carnívoro, né? Não podia ser vegano, o cara ser vegano, não, mas não, foi cair, né? A gente vem com esses ditados, fala, mas também a carne é fraca, né? A carne é fraca, eu sou homem.
Ou a mulher diz isso também, não, mas essa parte eu sou fraco. Essa parte eu sou fraca. Ou seja, meu irmão, isso não justifica. Não justifica nós transferirmos o nosso erro, né? Em vez de nós assumirmos o nosso erro, nós queremos justificar o nosso erro. E quando nós não justificamos, quando nós não falamos assim, Senhor, eu pequei, eu errei, eu te peço perdão, Senhor, pelo meu erro, pelas minhas transgressões, eu não vou fazer novamente, me perdoa, Senhor. Mas sabe o que nós fazemos? Nós justificamos o nosso erro. Mas por que isso foi acontecer? Ah, mas sabe, o cara deixou dando sopa aí, ó. Deixou dando sopa. Ah, o cara esqueceu o celular aí, ficou dias o celular aí. Eu peguei pra mim. Ah, eu achei isso aqui. O erro é de quem perdeu. Quem perdeu é que causou tudo isso. Sabe? E nós, em vez de assumirmos o nosso erro, em vez de nós assumirmos as nossas transgressões, nós tentamos cobrir, nós tentamos justificar. E sabe o que aconteceu mais para frente? Seguindo a palavra aí, quando Batseba chegou e falou para Davi, eu estou grávida. Davi, o que ele teve que fazer? Falou, não, vou dar um jeito nisso. Mandou avisar Joabe, manda Urias voltar que eu preciso falar com ele. Quando Urias voltou e foi falar com o rei Davi, e Davi queria saber como que estava a guerra, né? Na conversinha, como que está a guerra? Ah, tá tudo bem, tudo jóia, estamos vencendo. Que bom. Eu tenho algo para você, falou para Urias. Sem mais nem menos, chama Urias e fala para Urias voltar para a casa dele, vai descansar, que amanhã você vai voltar para a guerra. Vai tomar um banho, vai descansar, vai se deitar com a sua esposa, já faz tempo que você está longe. E Urias pegou e falou, não, eu não vou. Urias, em vez de ir para casa, ele passou a noite junto com os guardas, junto com os companheiros de farda. E no outro dia, quando Davi descobriu que Urias não tinha ido para casa, Davi chegou em Urias e falou, mas por que você não foi para casa, rapaz, descansar? Ele falou, não, eu não posso fazer isso. Os meus companheiros estão tudo lá no templo. Estão tudo lá debaixo, de sol e chuva. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ir para casa descansar, sendo que os meus companheiros estão lá numa guerra. Davi falou, opa, vou ter que arrumar outra estratégia. Sabe o que Davi fez? Não, então vamos cá, vem aqui. Vamos comer e beber. Sabe o que Davi fez? Davi embriagou Urias. Deu vinho, comeram, beberam, fizeram uma festa e deixou Urias bem embriagado. E falou para Urias, agora você vai para casa. Urias falou, não vou. Vou passar a noite aqui com meus amigos, de farda, mas para casa eu não vou. Porque os meus amigos, meus companheiros, eu juro, ele ainda fala, eu juro pelo meu Senhor, mas não o Senhor Deus, eu juro pelo meu Senhor o Rei, que eu não vou fazer isso. Ele jurou pela vida do rei, olha a honra dele, que eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso para ir para casa descansar enquanto meus amigos estão lá na guerra, meus companheiros estão na guerra. O meu senhor Joabe, em respeito a Joabe, que era o comandante dele, e o rei. Ele jurou por essas vidas, falou que ele não ia.
Sabe o que isso me lembrou? Nós estamos tendo o MMI, Casados para Sempre. Nós estamos dando curso de casais para 8 casais aqui na igreja, toda terça-feira. E eu dei um testemunho aqui para os irmãos, que quando eu bebia, eu me transformava, né? Os irmãos que estão aqui lembram do testemunho que eu dei. Eu contei aqui que o meu ponto fraco, qual que era o meu ponto fraco, e quando eu bebia, né, há 17 anos atrás, faz 17 anos que eu entreguei minha vida para o Senhor, quando eu bebia, eu me transformava. Ou seja, eu colocava a culpa na onde? Na bebida. Se eu bebesse, eu tinha coragem para fazer coisas que eu não tinha coragem de fazer quando eu estava são. E eu lembrei disso daí. Mas o Senhor ministrou no meu coração. Sabe o que é isso? É a desculpa que eu dava. Porque eu era um homem mau caráter. Eu não era um homem sem caráter, porque todos têm um caráter. Ou bom ou mau. Eu era um homem mau caráter. Eu era um homem que eu colocava a culpa em terceiros, mas não assumia a minha culpa. Eu colocava a culpa na bebida. Não, eu fiz isso porque eu estava embriagado, porque eu estava bêbado. Não, eu fiz isso porque você fez isso. Mas eu nunca assumia. Quando falavam para mim que eu era alcoólatra, eu pulava dessa altura. Eu falava, não, eu não sou alcoólatra. Alcoólatra se eu bebesse o dia inteiro. Ficasse todo dia bebendo e não fosse trabalhar. Isso eu achava que era alcoolismo. Mas eu não ficava um dia sem beber. E não aceitava se me chamassem de alcoólatra. Minha esposa falava que eu já estava alcoólatra, e eu falava, eu não aceitava. Mas quando eu aprontava, eu falava, não, eu aprontei porque eu estava alcoolizado. Sabe, o diabo coloca umas escamas nos nossos olhos. O diabo coloca algo no nosso entendimento para fazer a gente distorcer tudo aquilo que a palavra nos ensina. Aí eu vejo que Urias, ele ficou embriagado, provavelmente. Mas isso não mudou o caráter dele. Ele poderia ter ficado embriagado e falar assim, não, agora eu vou para casa. Tô nem aí mais com quem está guerreando. Eu vou festar. E era isso que eu pensava. Eu não pensava na minha esposa. Eu não pensava nos meus filhos. Eu não pensava que no outro dia eu tinha que estar 6 horas da manhã, eu tinha que estar de pé. Eu não pensava em nada disso. Mas Urias pensou. Urias falou, não, eu não vou. Urias era um homem de caráter. Urias foi um homem totalmente inverso do que Davi fez. Davi pensou em Urias? Não pensou. Davi pensou no pai de Batseba, que era um sacerdote? Não, Davi não pensou. Davi pensou em Batseba porque ele mandou buscar ela. E como ele era rei, todos tinham que fazer o que ele mandasse. Davi não pensou nela. Davi não pensou nos seus guerreiros que estavam lá lutando. Davi não pensou em ninguém. Davi pensou em si próprio. Somente em realizar os seus desejos. Sabe, quando nós não estamos na presença do Senhor, é isso que o diabo vai colocar na sua cabeça. Você tem que pensar em você. Você tem que pensar em você, na sua vida. Não esquenta o que os outros vão falar de você. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você. Você tem que pensar em você. Você está bem? Você está bem? Isso é o que importa. Segue o seu coração, as pessoas vão falar para você. O que o seu coração diz? Segue o seu coração. Não se importe com o que as pessoas vão falar de você.
Faça o que é bom para você. Para de ficar pensando no que as pessoas vão falar. Para de ficar se preocupando com outras pessoas. Sabe, meu irmão? Isso não é bíblico. Isso é uma armadilha que Satanás coloca na nossa mente. Sabe por quê? Porque esse é o segundo mandamento que Deus nos deu. Amai ao próximo como eu vos amei. Amai ao próximo como a si mesmo. Nós temos sim que pensar em outras pessoas. Pessoas vão ser prejudicadas por causa da nossa atitude. Se nós errarmos hoje, a nossa família pode perecer. Se eu errar na minha empresa, os meus funcionários vai sofrer. As pessoas que trabalham comigo vão perecer. Se eu errar na minha casa, minha esposa vai perecer, os meus filhos vão perecer. E era isso que acontecia na minha vida. Eu errava, a minha esposa sofria. Os meus filhos sofriam. Eu se transformava num cara agressivo. Ou seja, eu pensava nas pessoas? Não. Eu pensava em mim. E é isso que o diabo vai colocar na sua mente. Para de ficar pensando nos outros. E às vezes a gente faz as coisas só pensando na gente. Foi o que Davi fez. E olha o que aconteceu na história de Davi. Olha o que aconteceu com a descendência de Davi por causa desse pecado. No finalzinho desse capítulo, né? Fala lá no final lá, e o Senhor não se agradou com o que Davi fez. Porque Davi, ele trouxe Urias, armou toda aquela estratégia para Urias ir se deitar com a esposa e Urias não foi. Ele falou, então leva essa carta aqui para Joabe. E Urias, um homem de honra, um homem que honrava as suas autoridades, ele levou aquela carta e entregou para Joabe. Na carta estava a sentença de morte de Urias. Ele levou a carta que ia dar a sentença de morte para ele. Na carta estava escrito o seguinte, Joabe, coloca Urias na frente da batalha. E a hora que ele estiver na frente, lá lutando com os adversários, recua e deixa ele sozinho, para que ele morra. E Joabe atendeu o pedido do rei. Sabe? E fala que na hora que os adversários estavam prevalecendo, recuaram e deixaram Urias. Só que não morreu só Urias. Morreu vários soldados junto com Urias. E Davi nem estava aí preocupado. Quando mandaram o relatório para Davi falando assim, Davi, nós perdemos vários homens. Os adversários prevaleceram contra nós e nós perdemos vários homens. Mas Urias estava junto e morreu. Davi falou, não, isso acontece. Isso acontece. A espada não escolhe a quem vai matar. Isso acontece. Fica em paz, falou para Joabe. Fica tranquilo. Continua guerreando aí. Continua guerreando. Missão cumprida. Ou seja, ele não se importou com um monte de homens que ele perdeu. Ele não se importou. Ele queria cumprir o plano dele. E aí, passando os dias, a esposa de Urias ficou sabendo da morte. Ela cumpriu o luto. Quando terminou o luto, Davi trouxe Batseba para morar com ele. E ela se torna uma de suas esposas. E aquela criança nasce. E aquela criança nasce. E ela fica um tempo viva e depois ela morre.
Por causa do quê? Por causa do erro de Davi. Sabe, eu acho tremendo a palavra. Coloca para mim lá o capítulo 12. O capítulo 12 diz assim. Olha aí o que fala no capítulo 12. Volta aí só para o último versículo do 11, que fala lá, ó. Olha aí. Quando passou o período de luto, Davi mandou buscar Batseba para viver no seu próprio palácio real e a tornou uma de suas esposas. Ela teve um filho, mas o procedimento de Davi desagradou a Deus. Tudo isso que Davi fez desagradou o Senhor. Mas mesmo assim ele não tinha reconhecido ainda. Ele não tinha pedido perdão. E agora nós vamos para uma parte que eu achei muito interessante. Capítulo 12. Então o Senhor enviou o profeta Natã para contar esta história a Davi. Olha só. O Senhor mandou um servo de Deus. O Senhor mandou um servo de Deus e contar uma história para Davi. O Senhor vai mandar uma pessoa de Deus para contar algo na sua vida. O Senhor vai mandar um servo de Deus para falar da palavra de Deus para a sua vida. Sabe? Mas só que nós também temos aprendido que nós buscamos justiça. Né? Nós buscamos justiça para nós. Né? E quando é para outras pessoas, né? Nós queremos justificação para nós e justiça para outras pessoas. E olha só a história que o homem de Deus trouxe para Davi. Ele chegou e contou para Davi o seguinte: Davi, tinha 2 homens que moravam em certa cidade. Um deles era um homem rico e o outro era pobre. O rico era dono de rebanhos de ovelhas e gado. O pobre, porém, possuía somente uma ovelha, que ele comprou quando era bem pequena e a criou com muito amor. Essa ovelha era o animalzinho de estimação de seus filhos. Comia com ele no mesmo prato, bebia com ele no mesmo copo. Era tratada com tanto carinho pelo seu dono que até dormia em seus braços, como se fosse uma de suas filhinhas. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. Este, querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar uma ovelha. Mas não quis matar nenhum animal do seu rebanho. Ao contrário, tomou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela o banquete para o seu visitante. Davi ficou furioso ao ouvir essa história e disse: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso deve ser morto. Olha só que história, né? Davi ficou indignado com isso que aconteceu. Davi falou: como que tem coragem o homem fazer isso? O cara é rico, o cara tinha um monte de ovelha. Ele vai lá e pega de um coitado, a ovelha de um coitado, e mata para servir o seu visitante. Olha o que fala no próximo. E por haver roubado a ovelha e por ter mostrado um coração duro, é um 5, né? O 5. Mas 6, vai ser, continua o 6. E por haver roubado a ovelha e por ter mostrado um coração duro e insensível, deve restituir 4 ovelhas ao homem pobre. Ou seja, Davi ainda falou o que o cara deveria fazer. Davi falou assim: cara, esse cara ele tem que restituir. O que ele fez é horrível. Dele matar a ovelha de um pobre, sendo que ele tinha um monte. Por que ele foi fazer isso com a única ovelha que o coitado tinha? No versículo 7, então Natã, né? Então o profeta de Deus disse a Davi: você é esse homem rico da história. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel,
e o livrei das mãos de Saul. O palácio dele agora é seu. As mulheres dele agora são suas. Também dei a você os reinos de Judá e de Israel. E se isso não bastasse, eu lhe daria muito mais. Por que então você não respeitou a palavra do Senhor e praticou uma coisa tão horrível? Você matou Urias, o heteu, com a espada dos amonitas e ainda roubou a mulher dele. Por isso, daqui em diante a espada estará sempre sobre a sua família, pois você me desprezou ao tomar a esposa do heteu Urias. Foi o que eu falei no começo, meu irmão. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Às vezes, você não vai colher imediatamente. Mas outras pessoas podem colher no seu lugar. Às vezes a colheita não vir no tempo que você está imaginando. Mas ela pode vir lá para os seus filhos. Foi o que aconteceu com o rei Davi. A partir desse momento, desgraçou toda a vida do rei Davi. Desgraçou a descendência dele. Ele recebeu uma palavra aí, mais para frente. Olha o que fala no outro versículo. Por isso, daqui em diante, a espada estará sempre à sua família, pois você me desprezou ao tomar a esposa do heteu Urias. Assim diz o Senhor, por causa do seu mau procedimento, farei com que a sua própria família se revolte contra você. Darei as suas esposas a outro homem, que terá relações com elas em plena luz do dia. Você fez isso em segredo, mas com você será feito abertamente, à vista de todo Israel. Sabe o que aconteceu lá na frente? O filho de Davi se deitou com essas mulheres. Sabe o que aconteceu lá na frente? O seu próprio filho violentou a sua irmã. Sabe o que aconteceu lá para frente? O próprio irmão matou o outro irmão. Por causa de um erro de Davi. E o Senhor ainda falou, você fez isso em segredo. Tudo isso que você fez, Davi, ninguém viu, a não ser os criados dele. Mas eu vi. E você vai pagar isso abertamente. Todos vão saber que o que você está pagando, todos vão saber que tudo que está acontecendo na sua vida foi do mau procedimento que você teve lá atrás. Sabe, meu irmão, às vezes nós fazemos as coisas aqui nesse lugar, nessa terra, sem pensar nas consequências. Eu, por muito tempo, eu fiz isso. Por muito tempo, eu não pensava nas consequências. Eu não estava nem aí. Esquentando com quem ia ver. Eu não estava nem aí se preocupando o que as pessoas iam falar de mim, se eu estava dirigindo bêbado. Eu não me preocupava. Se as pessoas, o que elas iam falar de mim quando eu recebia uma propina? Não me preocupava. Eu não estava nem aí me preocupando o que as pessoas iam falar de mim se eu estava saindo com outras mulheres. Eu não esquentava com isso. Eu precisava sustentar o meu vício. Eu precisava sustentar o meu vício. Era a prioridade de mim, era meu vício. Mas chega uma hora que a conta chega. Sabe? Eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus há 17 anos atrás. Colhi muita coisa ruim quando eu estava aprontando. Colhi. Teve coisas que eu continuei colhendo por 10 anos. Depois da minha conversão. Depois que eu entreguei minha vida para o Senhor, eu me arrependi de todos os meus pecados. Falei, não, Senhor, eu quero ser uma nova criatura. A sua palavra diz que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás.
Eu falei, eu quero isso para mim, Senhor, eu quero que essas coisas fiquem para trás. Eu quero que essas coisas velhas fiquem para trás. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Sabe? Eu achei que ali morria a minha colheita. Mas não. Teve coisas que eu continuei colhendo por mais 10 anos. Por mais 10 anos eu ainda continuei colhendo algo que eu tinha semeado lá atrás. Não foi só eu que colhi. A minha casa teve que colher junto comigo. A minha esposa, os meus filhos teve que colher junto comigo. Tudo consequência dos erros que eu fiz lá atrás. Meu irmão, que você venha entender isso. Que o melhor lugar para um cristão estar é na presença do Senhor, cumprindo o seu propósito. Você que é um cristão, você que entregou a sua vida para o Senhor, não deixe de estar longe da presença do Senhor. Não faça como Davi, que deixou a arca ir para a guerra e ele ficou. Procure estar na presença do Senhor. Procure estar onde você vai ser edificado. Procura você estar nessa aglomeração de pessoas que estão falando na mesma língua que você. Procure estar junto com pessoas que vai edificar a sua vida, não de pessoas que vai destruir a sua vida. Sabe, nós estamos aqui hoje num grupo bem menor do que o do habitual, do costume, do nosso costume. Estamos com 16 mulheres lá no encontro com Deus. Só que tem homens que estão com a mulher lá no encontro com Deus e ele não veio aqui. Não sei se foi a chuva que impediu dessas pessoas virem. Ou se foi porque a esposa não está, porque é a esposa que puxa o homem para a igreja. Sabia? Por muito tempo também foi desse jeito na minha casa. A minha esposa que falava, não, nós vamos para a igreja. Não tem problema, está chovendo, está caindo pedra, está caindo fogo. Não, nós vamos para a igreja. Porque se dependesse de mim, fala, não, vamos ficar aqui em casa de boa, acomodado, aqui, tranquilo. Mas não. Eu tive e tenho uma esposa sábia. Uma esposa que tem 90% de responsabilidade de eu estar aqui hoje. Foi graças à sabedoria e perseverança da minha esposa. As nossas escolhas são como sementes. Embora as circunstâncias dos nossos erros não sejam imediatas, igual eu falei, elas virão. Não adianta nós fugirmos dos nossos erros. Quanto mais nós fugimos, mais eles crescem. Foi isso que aconteceu na vida do rei Davi. Que só aumentou. Um erro que ele cometeu, um adultério, ele teve que planejar uma morte por causa de um adultério. As consequências poderiam ser menores se já tivesse se arrependido, se já tivesse buscado a presença do Senhor. Mas não, em vez de nós buscarmos a presença do Senhor quando nós erramos, sabe o que nós fazemos quando nós erramos? Nós corremos. Nós corremos da presença. Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, que Jesus foi crucificado, sabe o que Pedro fez? Pedro voltou a pescar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus foi crucificado. Em vez de Pedro ir lá e ficar, não falar assim, não, Jesus morreu. Eu vou assumir o comando agora. Eu vou assumir o comando porque eu sou um cara de atitude. Eu vou assumir o comando agora. Não. Voltou a pescar. Se distanciou. Jesus teve que ir atrás dele novamente. Lá quando ele estava pescando e falou, Pedro, tu me amas?
e perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala para ele: então apacenta minhas ovelhas. Foi a partir desse momento que Pedro voltou para cuidar da igreja. Mas primeiro ele fugiu. Sabe, a nossa tendência é essa, de nós errarmos, em vez de nós irmos na presença do Senhor e pedir perdão pelos nossos erros, nós corremos, nós fugimos. Sabe aquele sentimento de culpa que quando você faz algo de errado, que você parece que as pessoas estão sabendo já? Só você sabe. Você encontra uma pessoa na rua, a pessoa te olha muito e fala: ixi, essa pessoa já está sabendo. Alguém já descobriu. Já estão me crucificando. Já estão falando de mim pelas costas. Se a pessoa olhar demais para você, você já acha que a pessoa está falando de você. Sabe o que é isso daí? É um sentimento de culpa. De você achar que todos já sabem do erro que você cometeu. Eu estou falando isso, irmãos, porque isso passava na minha cabeça. Isso passava na minha cabeça. Muitos cristãos não conseguem ter uma vida abundante em Jesus, porque ao invés delas buscarem uma solução para os seus erros, através do arrependimento, eles continuam fugindo. Muitos cristãos não conseguem ter uma vida abundante em Jesus. Sabe? Às vezes você não consegue ter algo abundante, algo sólido, algo perseverante. Às vezes você não consegue ter constância naquilo que você está fazendo para Jesus. Você não consegue continuar nos caminhos do Senhor, porque ao invés de buscar uma solução para os seus erros através do arrependimento, a gente continua fugindo. Meu irmão, não deixa que o inimigo coloque isso na sua cabeça. Não fuja do Senhor, porque Ele é o único que pode mudar a sua história de vida. Não deixa que o inimigo venha colocar essas armadilhas na sua cabeça, de achar que você errou, não tem mais jeito. Não. Depois de tudo isso que aconteceu na vida do rei Davi, depois dessa história que o profeta contou para ele, sabe o que ele fez? Ele se derramou na presença do Senhor. Ele pediu perdão. Veio a colheita. O filho dele faleceu. Ele ficou dias jejuando pela saúde do filho dele, que estava enfermo. E quando a criança morreu, Davi toma um banho e volta. Arrependido de tudo aquilo que ele fez. Sabe? Por isso que ele é um homem segundo o coração do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrepende. E ele volta. Porque ele sabia que o reinado ainda precisava dele. Que a família dele, por mais que ele errou, a família dele ainda precisava dele. Meu irmão, se você errou, se você fez algo que desagrada ao Senhor, não fuja. Volte para os caminhos do Senhor. Volte a se prostrar na presença do Senhor, porque Ele é o único. Ele é o único que pode reverter toda a situação. Amém?